Glória a Deus, bom dia a todos. Que a graça e a paz de Cristo Jesus seja sobre a sua vida, amém? Vocês estão cansados? Então convido vocês a se colocarem de pé por mais um instante. Enquanto a galera vai voltando para o lugar, os pastores, os novos membros, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia, projetar no telão, texto de Romanos capítulo 12, nós vamos ler a partir do versículo 3, 12 e 13 de Romanos. Eu tive uma experiência muito feliz no culto de quinta, no momento da leitura da palavra eu convidei a igreja a se colocar em pé, em reverência à palavra de Deus para a leitura do texto, e no fim eu recebi um testemunho no qual a pessoa veio e me agradeceu: muito obrigado, pastor, o senhor foi muito usado nessa noite. Eu pensei, por que eu fui usado, né? Em qual ponto eu fui usado? Esperando que ele fosse falar algo em relação à mensagem que eu ministrei, mas ele falou, muito obrigado por pedir para nós nos colocarmos de pé durante a mensagem, porque nós precisamos reverenciar a palavra de Deus, e era algo que ele incomodava ele, e aquele culto o Espírito Santo me impulsionou para fazer, e eu estou fazendo aqui novamente nessa manhã. Então nós vamos ler esse texto aqui de Romanos capítulo 12, a partir do versículo 3. Paulo diz o seguinte: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vocês, que não pense de si mesmo mais do que convém, mas que pense de si mesmo com equilíbrio, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Então Deus nos deu uma medida de fé. Cada um tem níveis de fé diferentes. Pois assim como um corpo, temos muitos membros e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e individualmente membros uns dos outros, de modo que temos diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se o nosso dom é de profecia, que seja de acordo com o padrão da nossa fé. Se é serviço, que seja usado no serviço. Se é ensino, que seja exercido no ensino. Ou quem encoraja, use o dom para isso. O que contribui, faça com generosidade. Quem lidera, com zelo. O que usa de misericórdia, com alegria. Então Paulo está dizendo aqui que Deus ele deu dons para as pessoas que pertencem à igreja de Jesus, na qual é uma só igreja, e através desses dons, a igreja toda cresce, a igreja toda avança. Ontem nós tivemos 43 batismos. Você não pode atribuir esses 43 novos batismos, novas histórias, novas pessoas, ao dom de uma pessoa, mas sim ao dom da igreja. Um ensinou, o outro orou, o outro profetizou, o outro contribuiu. Cada um fez a sua parte para que aquela pessoa fosse alcançada. Nós vamos passar por um momento muito especial do culto, que é o momento da oferta. E eu gostaria de chamar a atenção para você nesse contexto, que a oferta ela tem um peso espiritual. Paulo ele diz aqui na galeria dos dons que a oferta é um dom espiritual. Talvez você olhe para alguém que prega, alguém que ensina e fala: meu Deus, como aquela pessoa consegue subir lá em cima e falar para tanta gente? Porque você não reconhece esse dom na sua vida. Mas talvez Deus vai lhe dar uma oportunidade para você falar da palavra e ensinar a palavra para alguém no seu trabalho, no seu dia a dia, alguém que você vai encontrar no supermercado. O que eu estou querendo dizer é que cada um tem pontos fortes através desses dons, inclusive o dom de contribuir. A Bíblia diz que Deus deu condição de pessoas no meio da igreja de fazerem contribuições maiores do que as outras. Isso é um dom de Deus, porque na Bíblia diz que nada do que nós recebemos, não recebemos se do alto não nos tivesse sido dado. Então tudo que você tem foi dado por Deus. A Bíblia diz que a terra e tudo que nela há é de Deus. Então aquilo que você tem, que sobra, que você pode dar, é um dom de Deus, que Ele quer que você use para a glória dEle. Por isso que na oferta nós falamos, cada um contribua segundo aquilo que tem, não segundo aquilo que não tem. É o que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 9. Não com pesar no coração, porque Deus ama quem dá com alegria. Então eu gostaria que você nesse momento discernisse aonde você se encaixa nessa parte, e contribua conforme aquilo que Deus lhe deu, conforme aquilo que Deus colocou no seu coração, porque Deus ama quem dá
com alegria. Então, ao som desse louvor, você pode sair do seu lugar, trazer aqui o seu envelope. Eu convido você também que irá ofertar no Pix, traga o envelope mesmo em branco, é o que eu tenho feito há bastante tempo, de forma profética, que você está trazendo a sua semente no altar do Senhor. Ao som desse louvor, você pode participar. Glória a Deus, você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Você está cansado? Não? Então se coloque de pé, com alegria no seu coração. Vamos orar por esses recursos, pela nossa vida financeira. Coloque a mão no seu coração, a outra você estende para cá. Senhor Jesus, com uma mão no nosso coração, nós representamos a nossa vida como um todo, Pai. A nossa vida financeira, Jesus. O trabalho que o Senhor tem nos dado, Pai. O recurso que o Senhor tem nos dado, Pai. Que o Senhor, Pai, possa multiplicar a nossa sementeira, Pai, como está escrito na Tua palavra, Pai. Nós cumprimos o princípio e agora esperamos o Senhor cumprir a promessa, Pai. Pai, que nós possamos ter sempre para abençoar, sempre para ofertar, sempre para ajudar, sempre para contribuir, Pai. Que não falte na nossa casa o sustento, o recurso, a Tua provisão. Com as mãos estendidas para cá, nós oramos por cada recurso aqui depositado, Pai. Nós oramos, Pai, que sejam usados, Pai, em prol do Teu reino, Pai. Como nós lemos nesse texto, Pai, esses recursos, Pai, serão instrumentos para alcançar tantas e tantas vidas que nós ainda sequer conhecemos, Pai. Que sejam usados, Pai, administrados com sabedoria, Pai, com santidade, que o Teu reino cresça e o Teu nome seja glorificado. É o que nós oramos no nome de Jesus, e a igreja diz, amém, glória a Deus. Aplauda o Senhor, aê, glória a Deus. Mais um pouquinho, em pé, só mais um pouquinho. Vamos ler o texto de Jeremias capítulo 18, versículo 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 4 de Jeremias. Olha o lugar que Deus te trouxe nessa manhã. Presta atenção nessa palavra. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Quem falou com Jeremias? E Deus, Ele quer falar com você. Então quando a Bíblia fala Jeremias, pense no seu nome, e essa é a palavra do Senhor que veio para você. Levante-se e desça à casa do oleiro, ali você ouvirá a minha mensagem. Então desci à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se nas suas mãos. Por isso ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade.
Você pode se assentar nesse momento, senão você vai cansar de ficar a ministração inteira de pé. Você não está cansado, mas poderia ficar. Eu estou lhe ajudando aí a ficar confortável enquanto você recebe a palavra do Senhor. A Bíblia diz que Deus falou a respeito do povo dele com o profeta Jeremias. O profeta Jeremias foi um profeta que Deus levantou para ministrar ao povo de Judá, especialmente o reino do sul. Nessa época, o reino de Israel, ele foi dividido, 10 tribos para um lado, 11 tribos para um lado, uma tribo e meia para o outro, que era o reino do sul e o reino do norte, o reino de Israel e o reino de Judá. Tudo isso aconteceu depois que o filho de Salomão assumiu o reinado, não teve a sabedoria que seu pai teve, e ele causou uma divisão no reino. Então, no momento em que esse texto foi escrito, o reino do norte, que é o reino de Israel, já estava capturado pelo império da Assíria. Então, o reino de Israel já havia sido invadido. Os assírios vieram contra eles e levaram eles como escravos para a Síria. E Jeremias foi um profeta que Deus levantou para ministrar ao povo de Judá, para alertar o povo, para que o reino do sul, o reino de Judá, não acontecesse a mesma coisa que aconteceu com o reino do norte. Então, nesses capítulos anteriores e posteriores, Jeremias está alertando o povo para fugir, para não fazer aquilo que continuava sendo feito, que era o quê? Eles viravam as costas para Deus, adoravam outros deuses. É o que diz na sequência aqui do capítulo. E Deus, ele fala: olha, se vocês se arrependerem e se converterem, eu também não trarei o juízo sobre vocês. Qual que era o juízo? A Babilônia, que viria e capturaria o reinado de Judá, o reino do sul. E se eles não se arrependerem, a Babilônia viria. Se eles se arrependessem, Deus iria poupá-los disso. Então, nesse contexto, é que Deus, ele entrega uma mensagem para Jeremias. Mas aqui, Deus, ele faz algo um pouco diferente, porque geralmente, Deus, ele dava visões, ou Deus, ele falava a mensagem. Mas aqui, Deus não só falou a mensagem, ele falou que Jeremias precisava ver a mensagem que ele iria falar ao povo dele. E qual era essa visão? Descer à casa do oleiro, no que o oleiro aqui é comparado com Deus, e o barro aqui é comparado como o povo. Mas em Isaías capítulo 64, no versículo 8, diz o seguinte: contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro, todos nós somos obra das Tuas mãos. Então esse contexto, essa mensagem que Deus entregou para Jeremias, também se aplica para nós, que somos hoje o Israel de Deus, o povo escolhido de Deus, porque em João capítulo 1, você sabe, Deus veio para os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Então nós temos essa graça, nós temos esse privilégio, e hoje Deus nos trouxe aqui, hoje Deus nos trouxe à casa do oleiro, porque o oleiro tem intenção, o oleiro tem desejo, Deus tem o desejo de trabalhar na nossa vida. Eu pergunto para você, você deseja ser barro nas mãos do oleiro? Sim ou não? Então nós vamos ver alguns pontos sobre como e características do agir, do trabalhar de Deus na nossa vida. O primeiro deles é o segundo questionamento. Deus ele nos reforma, ou Deus ele nos transforma e nos regenera? O que você acha? Deus ele está proposto a fazer na nossa vida uma reforma ou uma transformação, uma regeneração? O que é regeneração? É gerar de novo. Quantos aqui acham que Deus ele está interessado apenas em nos reformar? Levanta a sua mão. Ninguém. Quantos aqui acham que Deus está interessado em nos transformar? Levanta a sua mão. Glória a Deus. Nós já estamos começando bem, porque certa vez
João capítulo 3, um mestre da lei chamado Nicodemos se apresentou diante de Jesus, porque ele sabia, ele identificava que Jesus tinha algo de diferente, senão ele não iria procurar Jesus à noite. Ele sabia que aquele homem não era um homem comum, só que ele foi lá com uma expectativa a respeito de Jesus, que era o quê? Talvez ele vai me dar um conselho para me mudar, talvez ele vai falar algo, realmente isso aqui, meu ponto de vista está errado. Só que Jesus fala algo para esse homem que quebra as pernas dele, que é o seguinte, João capítulo 3, versículo 3, Nicodemos, para entrar no reino dos céus é necessário que você nasça de novo, regeneração, gerar novamente, nascer de novo. Aí Nicodemos perdeu, como é que diz, perdeu o rebolado, porque ele não esperava, ele achava que ele já era um homem bom, ele era um mestre da lei, só que mesmo para aquele mestre da lei, que conhecia muito da Bíblia, Jesus disse, é necessário, Nicodemos, você nascer de novo. Então isso é uma coisa que nós precisamos aprender. Deus ele não está interessado tão somente em nos reformar, Deus ele quer nos regenerar. Não é uma mudança externa, é uma mudança interna, é uma mudança estrutural. Se um prédio está com várias rachaduras, o homem vai lá e vai tentar maquiar, o homem vai lá e vai tentar reformar, mas Deus ele não olha assim para nós, ele olha a nossa edificação, a nossa vida, o nosso corpo, ele fala, essa pessoa precisa ser quebrada e nascer de novo. Na analogia aqui do barro, esse vaso precisa quebrar, vinha o Espírito Santo, que é um simbolismo da água, amolecer, para ser formado de novo. Deus não quer só mudar algumas áreas da nossa vida, Deus quer transformar todas as áreas da nossa vida. É uma mudança de estrutura, é tudo precisa ser transformado. No contexto antigo, a Bíblia não fala, mas a história, né, os livros históricos, em que havia feiras na qual eram vendidos vasos, né, vasos muito bonitos, porém havia algo que o homem faz, Deus não faz, mas o homem faz. Alguns vasos, pela questão do tempo, de uso, né, enfim, eles apresentavam algumas rachaduras, ou às vezes não foi bem feito. E aí o que o homem fazia para ir vender esse vaso no comércio? Ele pegava a cera e colocava a cera no lugar onde havia as rachaduras, no lugar onde via os defeitos, as deformidades. Mas aí as pessoas que compravam, elas tinham uma técnica de analisar se o vaso ele tinha cera ou não. É desse contexto que surge a expressão grega sincera, que significa sem cera, da qual surgiu para nós a palavra sincera, uma pessoa sincera, que não tem uma capa ali, não tem uma proteção, digamos assim. E aqui nós analisamos, ao ver isso, aquilo que Deus deseja fazer na nossa vida. O homem muitas vezes, ele quer encobrir as suas rachaduras, ele quer esconder os seus erros, ele quer maquiar. Não, eu estou na igreja, eu estou bonito, eu estou cheiroso, eu estou com um sorriso no rosto, ninguém precisa saber o que está passando no meu coração. Só que Deus, meus irmãos, Ele sabe o que está passando no seu coração, Deus Ele sabe o que está passando na sua vida, e Deus sim, Ele quer transformar o seu exterior, mas Deus não começa trabalhando de fora para dentro, Deus Ele começa trabalhando de dentro para fora. É por isso que você vem e a palavra entra. Quando vê, semana que vem você já está um pouco mais mole, mais quebrantado, mais receptível, e Deus Ele vai trabalhando nas nossas vidas, cada um de maneira única, mas nós precisamos entender que Deus Ele quer nos transformar. Você conseguiria dizer facilmente que você passou por um processo de regeneração, de transformação? Porque isso é fundamental na caminhada cristã.
Porque Jesus ele disse: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Jesus disse que nós não colocamos vinho novo em odres velhos, nós não colocamos remendo novo em roupas velhas. É necessário um odre novo para receber vinho novo, uma estrutura nova para receber o novo de Deus, para receber aquilo que Deus quer fazer. Então Deus ele vai mudar a sua estrutura para derramar a obra, realizar a obra que Ele quer fazer na sua vida. Porque se Deus fazer com a estrutura antiga, aquilo vai arrebentar, não vai resistir à pressão, não vai resistir ao processo. E nós, como filhos de Deus, como pessoas que creem em Jesus, precisamos ser pessoas perseverantes, que permanecem até o fim. E o segundo ponto é justamente esse: nós sermos flexíveis, maleáveis. No contexto da visão ali, da visão não, da mensagem que Deus entregou para Jeremias, ele fala que ele quebra aquele vaso para refazer de novo. Qual era esse vaso que foi quebrado? Era o povo de Judá. Por que ele foi quebrado? Porque ele não estava na condição de ser trabalhado, de ser moldado. Nós, enquanto filhos de Deus, pessoas que professam o nome de Jesus, precisamos viver uma vida maleável, uma vida que se adapta, uma vida que está disposta a ser transformada. Há uma parábola muito linda contada por Jesus, que é a parábola do joio e do trigo. Ele diz que tinha o trigo, o inimigo veio e semeou o joio no meio do trigo, e aí os dois cresceram juntos. E Jesus ele fala: olha, não separe o joio do trigo, porque ao separar o joio, você pode cortar o trigo. Deixe que o Senhor da seara venha e separe o joio do trigo. Mas aí eu pergunto para você: você sabe qual é a diferença entre o joio e o trigo? O trigo ele dá frutos, o joio ele não dá frutos e ele permanece em pé. O joio ele é inflexível. O trigo, ao produzir o seu fruto, ele vai se dobrando. E nós, como filhos de Deus, precisamos ser assim, pessoas flexíveis, pessoas que dão fruto, pessoas que se dobram diante do Senhor. Olha que exemplo lindo nós temos, o exemplo de Davi. Davi era um homem inflexível diante das dificuldades, diante das batalhas. Teve certa vez que o rei Saul, com o intento de matá-lo, falou: Davi, eu quero que você vá aos filisteus e me traga 100 prepúcios dos filisteus. Eu não me recordo se é 100, mas se eu não me engano é 100. É 100 prepúcios, obrigado. Davi poderia falar: não, armadilha, vou fugir. Ele foi e trouxe quantos prepúcios dos filisteus? 300 ou 200? 300 prepúcios para Saul. A dificuldade lhe proposta, ele trouxe algo a mais. Ele não se, como é que é a palavra? Ele não se acovardou diante da dificuldade, mas ele enfrentou a dificuldade. Só que Davi era um homem que diante de Deus ele era como uma criança. Ele era uma pessoa quebrantada, ele era uma pessoa humilde, ele era uma pessoa que se botava na presença de Deus e buscava a presença de Deus. Ou seja, ele era forte quando ele precisava ser forte, e ele era quebrantado, ele era maleável, ele era como um vaso, um barro mole na presença de Deus. E em Romanos capítulo 2, não precisa abrir, um versículo antes daquele que nós lemos, a partir do capítulo 3, diz que nós não devemos nos amoldar ao padrão desse mundo, mas nós devemos ser transformados pela renovação da nossa mente, para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então nós precisamos aprender com o barro e com o oleiro, que nas mãos de Deus nós precisamos ser
um barro mole, um barro moldável, um barro que está na condição de ouvir, de ser mudado, de ser trabalhado. Mas diante do mundo, que não é o mundo que nós vivemos, é o mundo sistema, é o mundo ideologias, é o mundo vertentes, nós devemos não nos amoldar ao padrão do mundo. O que é amoldar? É você entrar na forma, é você compactuar, é você ser parecido. Então há situações na vida do cristão em que ele precisa ser moldável. E aonde é? Na presença de Deus. E há situações na vida do cristão que ele precisa ser firme, inquebrantável, resistente. Aonde? Contra o pecado, contra o sistema, contra as ideologias. É o que diz em Romanos capítulo 12, no versículo 2, não vos amoldeis. Quarta-feira, aqui no curso de batismo, eu recebi uma pergunta muito inteligente, muito interessante. Ao terminar o curso, explicando, a respeito do batismo, do novo nascimento, uma mulher levantou a mão e me perguntou o seguinte: pastor, eu tenho uma dúvida. Então, a minha dúvida é o seguinte: eu vou me batizar agora, batizou ontem. Os meus pecados, eles foram perdoados até o momento do meu batismo, só que agora, depois do batismo, eu vou ter que me virar. Tipo assim, o que vai acontecer com os pecados que eu cometer depois de eu me batizar? Porque o batismo não é um critério de perfeição, é um critério que nós precisamos de Jesus. Nós estamos morrendo para a velha vida e nascendo para a nova vida em Cristo Jesus. Então não significa que nós não vamos mais errar, mas agora nós temos Jesus morando dentro de nós para ir nos transformando. E a pergunta dela foi essa: meus pecados foram perdoados somente até o dia do meu batismo, e depois, o que acontece? Não é assim, eu respondi para ela, porque na Bíblia está escrito, e nós vamos ler esse texto, não precisa você abrir, Filipenses capítulo 1, versículo 6, eu estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa foi a resposta que eu dei para ela, porque se Deus foi poderoso para te alcançar, para te trazer até aqui, para derramar a palavra no seu coração, derramar o amor dele no seu coração, te atrair através do Espírito Santo, esse mesmo Deus que fez tudo isso até agora, ele também é poderoso para completar a obra que ele começou na nossa vida. É por isso que nós, enquanto igreja, nós não podemos ser aquele jargão, aquele crente velho de igreja. Você sabe que tem esse jargão, não, esse aí é um crente velho de igreja. Não adianta nem eu ir falar sobre algo novo, porque ele não vai aceitar, porque ele já sabe, ele já ouviu, ele já entende isso. Nós não precisamos e não podemos ser esse tipo de crente, esse tipo de cristão, porque o verdadeiro cristão, ele está sempre sendo transformado, de dia em dia, de glória em glória, de fé em fé. Todos os dias nós precisamos ser moldados, precisamos estar na presença de Deus, precisamos nos submeter à presença de Deus, nós precisamos estar ali numa condição em que Deus, ele vai ministrar algo, e nós precisamos receber aquele algo, e analisar o nosso comportamento, e mudar as nossas atitudes, e mudar a nossa maneira de pensar, e mudar a nossa maneira de falar, e mudar a nossa maneira de agir, porque ser um cristão verdadeiro, ser corpo de Cristo, ser igreja de Jesus, não é igual você ir numa faculdade, que você pode fazer o curso mais longo que existir, 6 anos talvez, medicina, mas deu 6 anos, você pegou o diploma e fala, não, agora eu sou formado, agora eu não preciso mais vir aqui e aprender. O cristão não é assim. O cristão, todos os dias ele precisa ser moldado, todos os dias ele precisa ser transformado, todos os dias ele precisa reconhecer, Senhor, eu preciso da tua graça, Senhor, eu preciso do teu perdão, Senhor, eu preciso que o Senhor trabalhe na minha vida, porque a minha natureza é fazer o que é ruim, é fazer o que é mal. Por isso, Senhor, eu preciso do Senhor. Sabe uma coisa que desde quando eu comecei a pregar, alguns anos atrás, eu me lembro de uma imagem que um dia o pastor Daniel, teve um ano ali que o pastor Daniel me pediu algumas vezes para ministrar no culto de domingo.
Ele falava assim para mim, você prega 10 minutos e depois eu subo e eu continuo e encerro ali a mensagem. E eu lembro que para mim, naquela época, era muito desafiador ministrar, ainda mais no culto de domingo. Não que hoje não seja, eu ainda tenho muito temor em estar aqui ministrando a palavra de Deus, mas naquela época eu percebia que eu tinha uma insegurança, né? Porque, meu Deus, é novo, a igreja, é o culto de domingo. Eu vi o pastor Abel, eu vi a pastora Laide, pessoas que estão há anos aqui na igreja, são referências na igreja, o pastor Daniel e tantos outros pastores. Só que algo que me encorajava e que me chamava muito a atenção, é porque ao eu ministrar, eu olhava, por exemplo, o pastor Daniel, o pastor Abel e a pastora Laide, foram as 3 pessoas que mais me marcaram nesse sentido, ali vibrando com a palavra, recebendo a palavra, falando amém ao ouvir a palavra. E eu pensava, meu Deus, eu aqui tão inseguro. Mas aí eu fui começando a entender que o poder não está em mim, o poder está na palavra do Senhor. E quando você está na presença de Deus, não importa quem está falando, o que importa é a palavra que está sendo ministrada. Não importa quantos anos você está dentro da igreja, o que importa é que essa palavra é viva e eficaz, e hoje ela pode fazer algo novo, hoje ela pode nos transformar, hoje ela pode nos moldar. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus, Ele espera que nós sejamos pessoas moldáveis. E Deus muitas vezes usa situações na nossa vida para nos amolecer. Olha o que diz em Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 4, não precisa abrir. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria, motivo de grande alegria, é grande alegria, muito feliz, muito alegre, o fato de vocês passarem por diversas provações. Faz sentido isso? Mas olha o porquê disso. Assim, vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. No entanto, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Tiago está dizendo, inspirado pelo Espírito Santo, que Deus usa situações para nos fazer perseverantes, para que isso produza algo na nossa vida, que nós sejamos o quê? Perfeitos e íntegros, sem nos faltar coisa alguma. Pergunto, nós já alcançamos esse nível de maturidade, sim ou não? Não. Nós estamos ainda sendo transformados. Por isso que provações, dificuldades, situações que apresentam-se na nossa vida, Deus usa para que produza algo na nossa vida, para que mude algo no nosso entendimento e na nossa forma de pensar. Terceiro ponto e último, nós somos formados para um propósito. O valor do vaso não está na sua beleza, o valor do vaso não está na sua aparência, mas o valor do vaso está no seu autor, na pessoa que lhe moldou. Você pode pegar uma pintura belíssima, linda, da qual você nem conhece o autor, ela vai ser vendida talvez R$1.000, R$10.000, R$5.000, sei lá, algo em torno disso, mais ou menos. Mas agora você pega uma pintura, que às vezes para alguns nem parece tão bela, mas tem uma assinatura embaixo, de um autor, de um pintor, de um artista renomado, de um artista importante. E aquele quadro, aquela escultura, aquele vaso, ele é vendido por milhões, pessoas leiloam o vaso, leiloam a pintura, não, eu dou tanto. Por quê? Não é pela pintura em si, mas é pela assinatura, é pela autenticidade que há naquela obra. O nosso Deus é um Deus único, que cria vasos únicos com a sua assinatura. Então a sua vida tem valor aos olhos de Deus. A sua vida tem um propósito para Deus. As coisas que acontecem na sua vida acontecem para um propósito que está moldando o seu vaso, o seu barro, está moldando quem você é, está moldando a sua história, na qual as pessoas vão olhar para você e vão falar:
nem parece tão belo para os olhos de alguns, mas tem a assinatura do Criador, tem a presença do Espírito Santo. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7 diz: nós temos porém um tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Então as pessoas olham para nós e falam: ele é vaso e de barro, é frágil, se derrubar quebra, mas dentro há um grande tesouro dentro. Jesus disse: vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder a luz, mas ela é colocada em lugar apropriado. Não é a nossa luz, é a luz de Jesus, porque Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Nós somos o sal da terra, e nós vamos dar sabor, nós vamos dar vida às pessoas que estão ao nosso redor. Por quê? Porque nós somos bons? Porque nós temos habilidades? Não, é porque há um grande tesouro dentro de nós, e isso precisa exalar, isso precisa ser notório, que o vaso é de barro, mas que dentro há um tesouro, para que em tudo as pessoas vejam que isso provém de Deus, que isso provém do autor, isso provém do artista. Nós fomos criados para um propósito. Romanos 8, 28 diz o seguinte, é um texto muito conhecido, tem pessoas que até tatuam ele no seu corpo, que diz que Deus faz com que todas as coisas, olha lá, sabemos que todas as coisas, o que são todas as coisas? O que são todas as coisas? Todas é todas, mas é só coisa boa? É só coisa ruim? É todas as coisas, tudo que acontece, tudo é tudo, contribuem, trabalham junto, diz algumas outras versões, juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus. Tem alguém aqui que ama a Deus? Então, o texto nos diz que Deus faz com que tudo trabalhe para o nosso bem, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Você é um vaso único nas mãos de Deus. Você passa por situações que talvez só você passe, mas Deus nos diz que Deus faz com que tudo o que acontece com nós trabalhe, coopere para o bem, Talvez você não entenda agora, mas no final você vai entender. No final você vai olhar para trás, ao chegar diante de Deus, e a frase que você vai falar para Ele não é: por que aconteceu aquilo comigo? A frase que você vai falar ao chegar diante de Deus é a seguinte: valeu a pena te servir, valeu a pena permanecer, valeu a pena ser fiel, mesmo que aconteceu coisas que eu não entendi, que não fizeram sentido, o Senhor estava no controle. Claro que há decisões, consequências que nós passamos por escolhas nossas, e Deus é tão poderoso que até isso Ele faz com que coopere para o seu bem. Então tem coisas que nós não podemos colocar na conta de Deus. Por exemplo, Sansão morreu de forma vergonhosa, mas o propósito dele foi cumprido na sua morte. Isso significa que Deus, Ele é soberano, Deus, Ele sabe de todas as coisas, mesmo que as escolhas do homem sejam más e sejam erradas. Esse povo, esse texto que nós estamos lendo, sabe o que aconteceu ao ouvir essa mensagem? Meu Deus, olha o que esse povo respondeu. Olha que triste o que esse povo respondeu. Deixa eu achar o versículo aqui. Versículo 6. Ó Israel, será que eu não posso agir com vocês como faz o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó Israel. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti se converter, então me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. Se em outra ocasião eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado e plantado, e ele fizer o que é mal aos meus olhos, e não obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em seu favor. Agora, portanto, Deus fala a Jeremias: diga ao povo de Judá e aos seus habitantes de Jerusalém, assim diz o Senhor, estou preparando uma desgraça e fazendo um plano contra vocês. Olha o que Deus está falando. Por isso,
Isso não quer dizer que Deus é mau, isso quer dizer que Deus é bom, porque Deus está dando a oportunidade deles se arrependerem. Por isso, converta-se agora, cada um do seu mau procedimento, e corrija sua conduta, e corrija suas ações. Era isso que Deus estava falando a mensagem, através do profeta Jeremias, do oleiro e do barro. Mas eles responderam, olha o que o povo respondeu, ao ouvir isso que nós estamos vendo aqui agora: não adianta, continuaremos com os nossos próprios planos, cada um de nós seguirá a rebeldia do seu coração mau. Misericórdia, meu Deus, como é que um povo consegue responder isso ao Criador? Só que mesmo eles respondendo isso, a graça de Deus nos alcançou. O plano que Deus tinha para eles vai se cumprir, porque Deus, Ele é soberano, o oleiro, Ele é soberano. Mas nós temos um papel de participação, que é o de cooperar com essa obra ou não cooperar. Mas nós precisamos entender que os propósitos de Deus se concretizarão. Deus não depende do homem, não faz nem sentido Deus depender do homem. Mas Deus, Ele quer trabalhar com o homem. Deus, Ele quer trabalhar comigo e com você. Ele nos escolheu para anunciar a mensagem da salvação. Ele nos escolheu. Ele quer trabalhar junto conosco. É um trabalho de cooperação, no qual Deus faz o trabalho mais difícil, que é entrar no coração mais duro que talvez esteja aqui dessa manhã, e transformar. E o nosso trabalho é exercer os nossos dons. Um prega, o outro canta, o outro recebe, o outro serve, o outro ora, o outro contribui, mas quem dá o crescimento é Deus. É um trabalho em conjunto. Nós dependemos do agir do Espírito Santo de Deus. Se tudo que nós fizermos aqui não tiver a ação do Espírito Santo, é em vão, não há mudança nisso. E a prova de que Deus, Ele tem algo e trabalha, é a mudança em tantas vidas e famílias que nós temos visto. É essas pessoas que subiram aqui, que se decidiram pelo Senhor, e aquilo que Deus irá fazer na vida delas, é o Espírito Santo agindo no meio da igreja. Eu gostaria de convidar você, se você pode, se colocar em pé. Para nós finalizar, eu gostaria de dar 2 panoramas bem claros para nós encerrar aqui. Deus, Ele quer agir na nossa vida, como nós vimos, o oleiro, o barro, simboliza que Deus, Ele quer trabalhar em nós. Só que nós também temos alguém na Bíblia chamado como inimigo da nossa alma. Se Deus, Ele quer trabalhar, o inimigo, ele quer roubar aquilo que Deus quer fazer em você. O diabo, a palavra diabo significa adversário. Se Deus quer trabalhar em nosso favor, o inimigo, ele quer trabalhar contra nós. Só que olha a maneira que o inimigo trabalha. Eu vou ler 2 textos e nós encerramos. Mateus capítulo 4, 8 e 9, não precisa abrir, se quiser projetar. Jesus no deserto, 40 dias de jejum. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse: tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar. O inimigo, ele quer levantar, para depois, no final, ele abater. O inimigo, ao fazer isso com Jesus, ele não estava querendo ser bom com Jesus. Ele estava querendo levantar Jesus, para no final, quebrar o propósito. Só que em Filipenses capítulo 2, nós vamos ler do 5 ao 11, diz o que realmente Jesus fez. Porque Jesus não cedeu a essa proposta, e nós também não devemos ceder. Tenham entre vocês, entre quem? Quem é vocês? É nós, aqui. O mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Nós precisamos pensar igual Jesus pensou. Mesmo sendo Deus, existindo na forma de Deus, Ele não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz.
Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Glória a Deus. O diabo queria exaltar para humilhar, mas Deus enviou o Filho para o deserto, padecer na cruz, para depois exaltar. Deus, o oleiro, Ele molda, e no tempo oportuno Ele apresenta a obra das suas mãos. A obra do Criador do Universo, realizada na vida de Jesus, realizada na minha e na sua vida. Deus está produzindo algo bom em nós, mas nós precisamos estar disponíveis nas suas mãos. Amém? Convido você a curvar sua cabeça. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, Pai, por essa analogia, por essa comparação. Nós reconhecemos, Pai, que nós somos o barro e que nós precisamos ser moldados pelo Senhor que é o oleiro, Pai. Nós colocamos nesse momento a nossa vida em tuas mãos. Está aqui, Pai, a tua igreja reunida, Pai. Tantas histórias, Pai, tantas situações, tantas pessoas, Pai. Mas nós sabemos que o Senhor é poderoso, o Senhor é soberano, o Senhor é grandioso, Pai. Então realiza a tua obra na vida dos teus filhos, Pai. Derrama, Senhor, da tua paz. Derrama, Senhor, da tua bênção. Derrama, Senhor, da tua alegria, Jesus. Realiza, Pai, o propósito pelo qual o Senhor criou cada um aqui, Pai. Nós nos colocamos diante das suas mãos. Reconhecemos que nós precisamos do Senhor. Reconhecemos, Pai, que nós precisamos nascer de novo, Pai. Se há alguém aqui nessa manhã, Pai, que ainda não passou pelo novo nascimento, Pai, mas que deseja receber Jesus no seu coração, o Senhor conhece, Pai, cada um. E eu oro, Pai, que nesse momento o Teu Espírito Santo, Pai, transforme a vida dela, Pai. Porque na tua palavra está escrito que se com o coração você crê e com a boca você confessar, você será salvo, Pai. Transforma aqui vidas nessa manhã. Não somente reforma, Pai, transforma, Pai. O Senhor conhece cada coração. Nós nos colocamos debaixo das mãos poderosas do Senhor, o oleiro da nossa vida, Pai. Dessa maneira nós te agradecemos e nós te louvamos no nome de Jesus. E a igreja diz: glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor.